Alô, igreja, boa noite. Quantos estão felizes? E quantos estão tristes? E quantos não estão nada? Então, cadê os irmãos felizes aí? Cadê? Quantos estão felizes aí? Glória a Deus. Amém? Hoje, dia 4 de janeiro. Glória a Deus pela sua vida. Início de ano, uma nova oportunidade. Mas quero te desafiar esse ano, você romper e vencer ciclos viciosos. Quantos estão dispostos a romper ciclos viciosos? Porque fala a verdade, irmãos, o brasileiro ele é campeão em criar hábitos de autossabotagem. Na próxima ceia eu perdoo meu irmão. Olha como o brasileiro ele é criativo, né? Ele colocou um prazo. Eu tenho até a próxima ceia para perdoar meu irmão. Inteligente brasileiro. Segunda-feira eu vou começar... Cadê os irmãos aqui que segunda-feira vai começar a academia? Cadê os irmãos que segunda-feira aqui vão começar a dieta? Irmãos, mas onde está escrito que segunda-feira é o dia de começar? Hoje é dia 4, podia ter começado. Dia 1º era injusto começar, né? Almoço, sobra as coisas lá da virada, você come dobrado no almoço, né? Porque não pode deixar, né? É pecado, né? Sobra, jogar fora, né? Mas, irmãos, papo sério, quantas vezes a gente se sabota? Fala a verdade. Eu não vou falar sobre isso não, mas só para a gente aproveitar a oportunidade e concluir a palavra da semana passada. Mas quantas vezes a gente se sabota? Porque na segunda a gente começa, daí já vai ser dia 5, já passou 5 dias no mês. É melhor deixar para 1º de fevereiro, que eu já começo mais esforçado. Daí vai chegar o carnaval, é melhor março. Mas, irmãos, papo sério, vamos quebrar ciclos viciosos? Olha para o seu irmão mais lindo que está do seu lado e fala aí, esse ano, 2026, é o ano de quebrar ciclos viciosos. É tempo de romper. Acaba com aquele negócio, faz 7 anos que você vai começar a ler a Bíblia e não começou ainda. Faz 5 anos que você falou que ia começar a ler um livro, está na 2ª página ainda. Mas a série do Netflix você terminou em 2 dias, fala a verdade. Pode olhar para o seu irmão. Quero falar com os irmãos hoje sobre ter uma vida bem resolvida. E se nós queremos ter uma vida bem resolvida, irmãos, existem alguns conselhos que nós podemos aplicar, amém? Eu quero usar um texto aqui, talvez eu não termine ele, semana que vem a gente continua, mas um texto que o apóstolo Paulo dá conselhos para a igreja. E o subtítulo desse texto está assim, Conselhos Finais. E muita coisa que nós vamos falar hoje, irmãos, ele vai apontar para aquilo que nós vamos viver no ano, de forma intencional e proposital. Alguns assuntos aqui que nós vamos tratar é sobre o discipulado 2026, com mais intensidade, com mais intencionalidade e tudo mais. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 22. Se você vê na sua Bíblia aí, na minha Bíblia está assim, conselhos finais. E aqui é os conselhos que Paulo está dando para a igreja de Tessalônica. E diz assim, irmãos, primeiro conselho, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham muito, arduamente, entre vocês e lhe dão orientações. Ainda no primeiro conselho, tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz um com os outros. Aí vem mais um conselho aqui. Primeiro conselho está falando sobre amar, sobre respeitar, sobre honrar a liderança, né? Os líderes, os pastores, aqueles que estavam à frente. E aqui ele continua no versículo 14, dizendo assim, irmãos, essa palavra é chave se nós queremos viver em abundância, plenitude com os irmãos e viver de uma forma justa. Sabe por quê? Aqui ele vai trazer sensibilidade para que a gente possa saber lidar com situações. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente não tem sensibilidade, na hora que o irmão está desmotivado, você quer chutar, você quer brigar, quer dar sermão. Na hora que o irmão está meio agindo sem respeito, você quer ser amoroso, quer passar a mão. Então, aqui Paulo está dizendo, ele está dando sensibilidade, como agir em cada situação. E ele diz assim, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, não é, eu te entendo, passa a mão no ombro, injustiça com você, tadinho, olha que menino coitadinho, não. Advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados. Olha a sensibilidade, tem gente que está desanimado. Não é chegar e falar, para de ser sem vergonha, cresce, vira homem, não. Encorajem os desanimados. Existe uma grande diferença entre indisciplinado e desanimado. Irmãos, nós vivemos um tempo de ciclos.
E durante um ano, vai ter momento que nós, muitas vezes, vamos precisar de um puxão de orelha, falar, você está errado, você precisa crescer. Mas tem um momento que a gente precisa de um abraço e falar, estou com você, não desiste não. Esse é o momento do desanimado. Ele diz, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Paulo está dizendo aqui que dentro da igreja, dentro do nosso grupo, dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos, existem todo tipo de pessoas. E o próprio Jesus, ele nos ensina isso, que dentro de 12 discípulos, cada um tinha uma personalidade. E Jesus agia de maneiras diferentes com cada um. Tinha os 3 mais próximos, né? Pedro, Tiago, João. Mas tinham 12, e dos 12 tinham 70, e dos 70 tinham mais. Ou seja, cada um tem uma forma de agir. E Paulo está ensinando isso, que há maneiras diferentes, e nós precisamos ter essa sensibilidade para saber lidar com cada um. Porque, irmãos, no nosso meio, vão ter pessoas que vão estar indisciplinadas. E o indisciplinado é aquela maçã, aquela laranja estragada, já viu? Se uma laranja estragada você deixar no meio de um monte de laranja saudável, aquelas laranjas saudáveis vão deixar aquela laranja estragada boa? Não, o que vai acontecer? O resto vai ficar indisciplinado, o resto vai ficar estragado. Então Paulo está dizendo assim, tem essa sensibilidade para entender que se tem alguém com coração ruim, você precisa tratar. Ele está dizendo, advirtam os indisciplinados. Mas ele está dizendo também que vão ter momentos que vão ter alguns desanimados. E desanimados é aquilo que você tem que trazer para perto. Você não pode excluir, você não pode virar as costas, você tem que trazer para perto. Então ele está deixando algumas lições aqui de nós sabermos lidar em cada situação. Isso é um conselho poderoso para a vida, irmãos. Porque a gente não pode tratar todo mundo igual. Isso aí eu já sei, sempre foi assim. Sabe qual é o problema do brasileiro? A gente gosta de generalizar. 10 anos atrás eu fui de uma igreja que era assim. Não mudou nada, é a mesma coisa. É porque casamento é tudo igual. Porque, sabe, irmãos, a gente tem a tendência de generalizar uma frustração. Então nós precisamos entender que existem momentos e situações e ciclos diferentes na nossa vida. E Paulo está dizendo isso. Depois de falar sobre honra, sobre amor, sobre respeito, ele está entrando aqui num ponto sobre identificar cada situação e cada momento que nós estamos vivendo. E isso, irmãos, nós podemos aplicar na nossa família, com os nossos filhos. Isso aqui é uma lição poderosa para a vida. Aqui, de graça, nós estamos recebendo aqui um conselho, algo poderoso, um ensinamento que leva para a vida, não é só para dentro da igreja. E Paulo está dizendo que nós precisamos ter essa sensibilidade para saber lidar com cada situação em cada momento. Sabe por que a gente falha muito? Porque a gente gosta de generalizar. E a gente começa a tratar todo mundo igual por uma situação, por uma frustração, por uma chateação. Aí, quando alguém que não tem nada a ver com o problema, toma, muitas vezes, algo que ele não fez nada. Seja sincero, quantas vezes você já descontou em alguém que não tinha culpa de nada, mas porque você se frustrou e fechou seu coração? E muitas vezes agir bruto ou ser ignorante é uma defesa. É um sintoma de medo, é uma forma que você está querendo se proteger, de não se frustrar de novo, de não se chatear. E isso vira um problema, porque diante de tudo isso nós começamos a generalizar um problema. A gente não acredita mais em ninguém, a gente não acredita mais na família, nós não acreditamos mais em pessoas, não acreditamos mais na igreja, e quando nós vemos, nós estamos numa caverna. Então, Paulo está nos ensinando aqui sobre a questão de nós identificarmos e entender cada momento que nós estamos vivendo, amém? Amém, irmãos? Se alguém estiver dormindo do seu lado, dá um chacoalhão para ele acordar aí. Versículo 15, Paulo continua dizendo assim, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Procurem, irmãos, a não deixar aquela laranja podre no meio lá perdida, porque ela vai estragar tudo. Mas corrija, resolva, trate, traga amor, traga transformação. Aí ele continua dizendo assim, há umas instruções poderosas, não vamos entrar em todas hoje, mas base para a vida. Ele diz assim, repita comigo, estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar, ou orar sem cessar. Sejam gratos, tenham gratidão em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando diz que nós somos gratos a Deus, nós vivemos a vontade de Deus e vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui ele continua dizendo o quê? Não apaguem o espírito. Por que ele está dizendo isso? Por frustrações, muitas vezes nós generalizamos e paramos de viver a experiência com Deus. Então Paulo está dizendo aqui, no meio de conselhos, ele está dizendo sobre você não parar de honrar, não parar de respeitar, não parar de viver o propósito. Aqui ele vai dizer sobre a questão de você
entender o momento de advertir os indisciplinados, de encorajar os desanimados, de ajudar os fracos, ser paciente em todo tempo. Mas ele entra num ponto importante, ele diz, não apague o Espírito. Por que está dizendo isso? Porque muitos têm deixado o Espírito Santo de lado e têm vivido uma vida cheia de razão. Por causa da frustração, viveu uma vida natural e não vive mais uma vida espiritual. Então ele está dizendo assim, não apague o Espírito, não pare de viver aquele fervor, aquele amor, aquele primeiro amor que quando você conheceu Jesus, seu coração queimava e a presença de Deus ardia no seu coração. Ele está dizendo assim, nós não podemos perder isso, porque se nós perdermos isso, nós vamos virar um mero religioso, que vamos para a igreja domingo após domingo, ou porque nossos pais vão brigar, ou porque alguém está nos chamando, ou porque o que vão pensar de nós, ou porque nós queremos passar o nosso cartão e dizer, está tudo bem, eu só quero viver a minha paz. Mas irmão, se o nosso espírito for apagado, nós vamos ser meros religiosos sem experiência alguma. E um crente sem experiência tem prazo de validade. Um crente sem experiência, mais cedo ou mais tarde ele vai embora. Um crente sem experiência, mais cedo ou mais tarde vai brigar com todo mundo. Um crente sem experiência, sem Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde ele vai se isolar. E ele continua dizendo o quê? Não desprezem as profecias. Ou seja, a profecia é bíblica. E a profecia sim, nós cremos no ato profético, nós cremos na liberação de palavras. Porém, Paulo nos dá uma instrução sábia também, dizendo assim, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Não vamos entrar a fundo hoje sobre isso. Mas quando Paulo diz assim, não despreza a profecia, porém coloque à prova, ele está dizendo assim, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter maturidade, isso vai ser um tema que nós vamos falar muito no ano. Porque eu já vi muita gente quebrar a cara, porque o pastor, porque o líder, porque o irmão disse, não mediu palavras, foi lá e fez. Não, porque o líder, o pastor me disse que eu ia casar com aquela mulher, foi lá e casou. Irmãos, tudo que alguém te disser, se Deus não confirmar, nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Deus vai usar pessoas, mas tudo que Deus usar pessoas para falar, tem que trazer uma confirmação também na sua vida. Ah, alguém falou, não, vou lá, sabe por quê? Às vezes a gente tem essa facilidade de fazer isso, por quê? Porque a gente quer pôr na conta de alguém. Eu fiz porque o Pablo que disse, o Pablo falou que era para fazer, eu fiz. Não, eu fiz porque um dia o Felipe veio falar que Deus ia me usar e eu ia pregar em nações. Então, eu fiz um empréstimo de 50 mil e fui viajar para os Estados Unidos para a Disney, porque Deus ia me usar lá para ministrar para o Pateta e para o Mickey. Foi o Felipe que disse. Entende? É muito fácil a gente querer colocar na conta de alguém uma profecia que Deus não confirmou, não trouxe paz no nosso coração. Por isso Paulo está dizendo o quê? Ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Aquilo que não é bom, descarta. E ele termina dizendo assim, mantenham-se afastados de toda forma do mal. Irmãos, se cada irmão da igreja de Tessalônica colocasse isso em prática, seria a maior igreja do mundo. Se cada irmão da igreja local pegar esse texto, anote aí, rumine ele na sua casa, reflita ele na semana, 1 Tessalonicenses 5, 12 ao 22. A nossa vida vai ser diferente. Os nossos relacionamentos serão diferentes. A nossa vida com Deus será diferente. Por quê? Porque vai ter intimidade, vai ter vida com Deus, vai ter relacionamentos, vai ter saúde, vai ter paz, vai ter maturidade. Então aqui, quando nós vemos tudo isso, Paulo está resumindo alguns conselhos sobre a questão de nós sermos gratos, de nós não pararmos de orar, não apagar o espírito, mas nós vivemos uma vida em abundância, com honra, com respeito. E tudo isso ele diz, mantenham-se afastados de toda forma do mal. Olha o resumo, olha o final do texto. Resumindo tudo, se você esqueceu tudo que eu disse, Paulo falando para a igreja, pelo menos lembre-se disso que eu vou te falar agora, mantenha-se afastado de toda forma do mal. O que é se manter afastado de toda forma do mal? Luan, cheguei, deixa eu te contar uma nova, você não está nem sabendo. Lá vai estourar daqui uns 3 meses, deixa eu já te contar. Irmãos, aonde isso é bom? Se eu vou te contar um negócio que você não pode contar para ninguém, onde isso é bom, irmãos? Mantenha-se afastado de toda forma do mal. Sabe o que é se manter afastado de toda forma do mal? Tudo aquilo que Deus não se agrada. Então, irmãos, eu acredito que assim como eu, em alguma área da sua vida, existe alguma coisa que você pode refletir hoje e falar, opa, peraí, deixa eu rever minha vida e ver alguma coisa que de alguma maneira eu estou saindo do fruto do Espírito, eu estou me mantendo afastado de Deus e eu estou me aproximando das coisas do mal. Então, Paulo resume esse texto com isso. E se nós estamos começando um ano, irmãos, quando nós terminamos esse texto dizendo, mantenha-se afastado de toda forma do mal, isso já nos dá uma lição. É tempo de a gente reavaliar nossos princípios, as nossas decisões, as nossas falas, as nossas condutas, os nossos costumes, porque o nosso ano vai ser totalmente diferente.
Assim como Paulo, quando está escrevendo para a igreja de Filipenses, ele termina o texto dizendo assim: e seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmãos, quando Paulo diz assim para a igreja de Filipe, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, não precisa falar mais nada. Eu não preciso mais justificar nada, porque se a minha atitude for como de Jesus, tudo vai ser diferente, o meu casamento vai ser melhor, a vida com meus filhos vão ter mais paz, o meu ambiente de trabalho vai ser mais saudável, os meus relacionamentos com os irmãos vai ser muito melhor, porque a partir do momento que eu me mantenho afastado das coisas do mal, e as minhas atitudes são parecidas com Jesus, irmãos, onde eu estiver a igreja vai estar, a minha casa vai ser a igreja do Senhor, o meu trabalho vai ser a igreja do Senhor, o trem vai ser a igreja do Senhor, sabe por quê? Porque tudo isso vai começar a mudar os meus ambientes, vão mudar as situações, onde eu brigava eu não vou brigar mais, onde eu criticava eu não vou criticar mais, onde eu julgava eu não vou julgar mais, onde eu fazia mal eu não vou fazer mal mais. E diante desse texto, diante de tantos conselhos aqui, não conseguimos falar todos, eu quero entrar em 3, para a gente aplicar no ano aí, talvez eu continue essa palavra semana que vem, mas o primeiro conselho, irmãos, olha para o seu irmão e diga assim: gratidão. Sabe o que é interessante, irmãos? Gratidão é você olhar para aquilo que você tem e parar de olhar para aquilo que você não tem. Sabe quando você se torna ingrato? Quando você para de olhar para o que você tem e começa a olhar para o que você não tem. Ah, mas se eu tivesse aquele carro, tudo seria diferente. Ah, mas se eu tivesse aquela promoção. Sabe qual que é o princípio da ingratidão? Olha para o seu irmão e diga assim: olhar para aquilo que eu não tenho. A ingratidão, irmãos, é você parar de reconhecer tudo que você tem e começar a olhar para aquilo que você não tem. Isso traz insatisfação. E a insatisfação é uma forma de ingratidão. Irmãos, não tem como a gente ser grato se de vez a gente olhar tudo que Deus tem feito, a gente começar a olhar para o que Deus não fez. E vamos ser sinceros aqui, quantos aqui, agora não é pegadinha não, mas quantos aqui tem algo que gostaria e não tem? Seja verdadeiro, irmãos. Todo mundo, você tem tudo que você quer. Quantos aqui gostariam de ter algo que não tem? Tá tudo bem, normal. Isso não é ingratidão. Ingratidão é quando você começa a olhar mais para isso do que para tudo que você tem. Irmãos, gratidão é a gente ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito. E gratidão não quer dizer que nós vamos ter tudo. Assim como shalom, no hebraico é o que? Paz, é ausência de guerra. Não quer dizer, irmãos, que você vai estar na melhor vida, mas vai quer dizer que você tem paz. E nós precisamos entender isso, irmãos. E é um texto muito conhecido, já falamos muitas vezes, mas está tudo bem, porque você não veio aqui para ouvir algo novo, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, e fosse bom se você conhecesse a palavra toda, porque sinal que você lê a Bíblia. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Eu estou dizendo isso porque às vezes tem uns irmãos que têm dificuldade de pregar o que todo mundo já conhece. Mas, irmãos, nós não viemos na igreja para trazer revelação nova. Cuidado com revelação nova. Cuidado com revelação que faz cair fogo do céu, que faz cair canivete do céu. Porque cuidado. Paulo mesmo nos instrui isso. Cuidado com toda a palavra que se torna anátema. Lucas 17, 11 a 19 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou a fronteira entre a Galileia e Samaria. E ao entrar num povoado dali, 10 leprosos mantendo certa distância. Por que certa distância? Porque na lei, os leprosos não poderiam socializar. Na lei, os leprosos não poderiam chegar perto da comunidade. Então eles estavam de longe. Eles chamaram Jesus, porque eles tinham esperança em Jesus. Mestre, tenha misericórdia de nós. Continuando. E olhou para ele e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Por que se apresentar aos sacerdotes? Porque era da maneira de você ir lá, né, ser curado e mostrar, né, o que Deus estava fazendo. E quando eles iam, foram curados da lepra. E um deles, ao ver ser curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. E lançou-se aos pés, agradecendo, com gratidão, pelo que havia feito, e este homem era samaritano. Há um detalhe aí, por quê? Porque ele queria mostrar que aquele que valorizou não era nem judeu. E Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem, até aí: levante-se e vá, a sua fé o curou. Versão NVT diz curou, versão NVI diz salvou, mas a palavra curou ou salvou aí é do grego sozo. O que é sozo? Libertação, cura, transformação, restauração e salvação.
Então, o que está dizendo esse texto, irmãos? Esse texto está dizendo que de 10 pessoas que foram curadas, quantas foram curadas? Quantas voltaram para agradecer? Quantas estavam interessadas na bênção? 9. Quantas estavam interessados na presença? Você entende, irmãos? Gratidão é muito mais do que Deus pode te dar. Gratidão é muito mais do que você pode receber, porque se você estiver buscando a Deus só pelo que Ele pode te dar, o dia que Ele te der, pronto, concluído, missão cumprida, vou embora, já tenho o que eu quero. Irmão, se a nossa busca por Deus for baseada naquilo que as mãos do Senhor podem nos dar, é um perigo. Porque o dia que a gente conseguir, está tudo bem. Mas a grande questão aqui, nós vemos nesse texto, que de 10 pessoas interessadas em algo que Jesus poderia dar, 9 estavam interessados naquilo que as mãos de Jesus tinham. Bênção, presente. Ai, Deus, esse ano me dá aquele presente que eu sonhei tanto. Me dá aquela casa na praia, porque se o Senhor me der uma casa na praia, lá vai virar uma base missionária. Deus está vendo. Base missionária que só vai você, sua esposa e seu filho. Irmãos, quantas vezes a gente promete as coisas para Deus? Se Deus me der um carro, esse carro vai subir toda a região dessa cidade. Nunca sai da garagem porque está chovendo. Não, está chovendo, vai sujar a roda. Sabe, irmãos, o que nós estamos aprendendo nesse texto? Gratidão é a gente parar de olhar para aquilo que as coisas podem vir, podem ir embora, bens, e olhar para a presença. É interessante, nós vemos nesse texto, que dos 10 que foram curados, 9 não voltaram. Por que não voltaram? Porque eles já conseguiram o que eles queriam. E vamos ser sinceros, eles não foram nem mentirosos nem injustos. O que eles chegaram para Jesus? Pediram para ser curado. E quando eles foram curados, o que eles fizeram? Jesus não pediu para eles voltarem. O que voltou, voltou porque ele queria muito mais do que a bênção. O que voltou, ele voltou porque ele não queria só ser curado, ele queria ser salvo. E a Bíblia diz que aqui a tua fé o salvou, o curou, a tua fé é sozo, a tua fé te libertou, te transformou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Sabe, irmão, se nós estivermos interessados em mais um ano buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar, irmãos, a gente está sendo muito egoísta e muito simples. Porque a presença de Deus é muito maior que qualquer bênção que Deus pode nos dar momentânea. Porque se a gente estiver buscando a presença de Deus só pelo que Ele pode nos dar, irmãos, nós vamos negociar e vamos trocar aquilo que é eterno por coisas momentâneas. E Jesus nos ensina isso em cada momento. E a gratidão, ela é uma ótima oportunidade de nós usarmos no momento da injustiça, no momento da dificuldade, no momento da escassez. Porque, irmãos, agradecer quando tudo vai bem, qualquer um faz, até o ímpio faz. Mas sabe qual é o momento que a gente aprende que agradecer é bênção? Quando faltam coisas, quando nós não temos resposta, quando nós estamos vivendo tempos difíceis. Jesus nos ensina isso. Há um momento que Jesus está no monte, todo mundo com fome, e Ele diz, e aí, não tem comida? O que os discípulos, ainda muito ingênuos, muito imaturos, que eles fazem? Manda todo mundo embora. Não, Jesus fala, não é justo, vamos dar comida para eles. O que vocês têm? Tem um jovem lá, tem um jovem que tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Irmão, seja sincero, seja natural agora, não precisa ser crente aí, todo espiritual. Diante de uma situação difícil, o que você vai fazer? Obrigado, Jesus, porque eu tenho 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 3 mil homens, fora mulheres, crianças. Mais de 5 mil. Ou você ia falar, obrigado, Jesus, Ou você ia fazer, olha lá, tá vendo? Nada dá certo na minha vida. Olha lá, mudou o ano, mas só tragédia. Irmãos, se você continuar reclamando, você só vai atrair problema. Por que a multiplicação aconteceu? Porque Jesus pegou o pão, partiu e deu graças. Quando Ele deu graça, aquilo que faltava sobrou 12 cestos. Você já parou para pensar que a gratidão precede o milagre? A gratidão, ela precede o viver o propósito de Deus. Talvez você não viveu o propósito de Deus ainda amplo, pleno na sua vida, porque você não conseguiu enxergar a bênção de Deus nas pequenas coisas. Jesus, quando vai visitar Lázaro, Marta e Maria, totalmente natural, disse, se você tivesse vindo antes, certamente meu irmão não teria morrido. Por quê? Natural. Eu gosto de reclamar, eu gosto de ver o problema, eu não gosto de reclamar. Quantos Marta e Maria tem aqui que gostam de olhar para o problema? Muitas vezes eu sou uma Marta e Maria, eu olho para o problema. Mas o que Jesus faz? Fique em paz. João 11,40, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que Jesus agradeceu e disse, Lázaro, vem, sai. Irmãos, gratidão é um canal para a gente viver o propósito de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida, assim como você aqui entrou aqui, você tem N motivos para reclamar. E eu não estou brincando não, eu sei que tem.
Porque se nós formos naturais, irmãos, nós estamos passando tanta crise, tanto problema, tanta dificuldade. Todo mundo tem problema aqui, todo mundo teve dificuldade em 2025. Mas a grande questão não é nós sermos naturais e olhar para os problemas, mas é nós olharmos para o Senhor. Então você quer viver um ano poderoso na sua vida mesmo? Seja grato. Talvez você fale, pastor, eu não tenho um motivo para agradecer hoje. Tem. Você está aqui, está respirando, você está vivo. Ah, mas talvez você está com dificuldade. Não tem problema, você está aqui. Vai lá no cemitério, tem um monte de gente morando lá. Eu brinquei ontem com a minha filha sobre isso. Falei, quem mora aqui não reclama de nada. Quem mora aqui, tudo está bom. Sabe por quê? Porque tem um monte de sonho enterrado lá, mas quem morreu não fala mais, quem morreu não reclama mais, quem morreu não vive mais. Sabe, irmãos, aproveite para viver um momento. Às vezes a gente só dá valor quando a gente perde. Quantos sonhos foram enterrados, mas não viveram o propósito quando podia. Não espera ser tarde para você agradecer, não espera ser tarde para dizer eu te amo, não espera ser tarde para você ser grato a alguém, não espera ser tarde para honrar alguém. O segundo ponto, honra. Sabe o que é significado de honra, irmãos? Honra nada mais é você dar uma consideração devida àquele que merece. É reconhecer alguém que merece, que tem uma conduta, que tem algo para ser respeitado, digno, tal. Sabe o que é honra? É a gente promover pessoas, falar bem, abençoar pessoas. Mas seja sincero, irmãos, a gente passa mais tempo agradecendo e honrando pessoas, ou a gente passa mais tempo criticando pessoas? Não precisa responder. Mas faz um balanço na sua vida. Hoje é dia 4, do dia 1º ao dia 4 dias. Faz depois lá um tempo no seu caderno, lá ver quanto tempo você agradeceu e quanto tempo você reclamou. Sabe por quê, irmãos? Honra, ela está ligada à gratidão. Porque se eu não for grato, se eu não for uma pessoa grata, eu não vou honrar ninguém. E é interessante em João 13, que nós vemos que Jesus, quando ele chega diante dos discípulos, ele está com os discípulos, o que ele faz? Ele pega a toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Você quer uma lição, irmãos? Honra não é só de baixo para cima. Honra também é de cima para baixo. Até porque, irmãos, se eu não for simples e humilde honrando quando eu estiver lá embaixo, quando eu estiver lá em cima eu não vou honrar. Você vai entender isso. Então, cada momento, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Isso serve para financeiro, serve para o coração, serve para caráter, serve para honra também. Às vezes a gente não tem humildade de reconhecer que alguém é melhor que nós. E eu até escrevi isso hoje. Você nunca vai ter aquilo que você critica. Você nunca vai alcançar aquilo que você só reclama. Porque se você quer ter algo, você tem que honrar. E um princípio, irmão, se nós queremos viver um ano debaixo do propósito de Deus, um ano realmente profundo, é honra. Sabe por quê? Porque honra nada mais é você reconhecer a grandeza de alguém. De reconhecer que alguém é melhor que você. Agora, seja sincero, irmãos. A gente tem facilidade para olhar para alguém e reconhecer que ele é melhor que nós? Qual foi a última vez que você olhou para alguém e falou, você é bom nisso? Por que a gente tem dificuldade de fazer isso? Porque a gente não quer ser pior em nada. Então a gente precisa reavaliar isso. Qual foi a última vez que você honrou alguém? Olha o que diz Romanos 12:10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Sabe, amor fraternal é amor de amigos e família, é de ser uma família. Aí ele diz, tenha o prazer de honrar uns aos outros. Irmãos, isso é um princípio. Porque se eu não conseguir honrar alguém que é melhor que eu hoje, quando eu estiver em uma alta posição, eu não vou conseguir honrar ninguém. E Jesus nos ensina isso lá de cima. Honra não é só de baixo para cima. Honra é de cima para baixo também. Mas se eu não consigo honrar quem está... Quando eu sou no começo, no início, eu não vou conseguir honrar lá na frente. Êxodo 20:12, ele nos dá uma lição para a vida. E muitas vezes a gente não consegue entender isso. Êxodo capítulo 20, versículo 12, ele fala, honra o seu pai e a sua mãe, assim você terá vida longa, a sua vida vai ser mais profunda, mais longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Irmãos, a honra é um princípio de longevidade. A honra é um princípio para viver mais. A honra é um princípio para viver com plenitude. Nós precisamos entender isso. Qual foi a última vez que você honrou seus pais? Básico, honrar pai e mãe. Muitas vezes tem jovem que honra o youtuber, porque o cara tem 1 milhão de seguidor, mas não honra o pai. Irmãos, a gente precisa reavaliar o que é honra para nós. Nós estamos vivendo uma sociedade totalmente distorcida, onde nós honramos quem nós não conhecemos e desrespeitamos quem anda do nosso lado.
Então nós precisamos reavaliar isso, porque a honra é um princípio para viver o propósito de Deus. E como eu disse, irmãos, lá no texto de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, ele está falando sobre todos esses princípios, e são considerações para uma igreja viver em plenitude. Irmãos, não estou dizendo que nós não vamos ter problemas, é ilusão você falar que em 2026 você não vai ter problema todo mundo está sujeito. Mas viver o melhor ano da nossa vida não é um ano isento de problemas ou isento de dificuldades, mas viver o melhor ano da nossa vida é viver com o propósito de Deus, e não é a circunstância que vai definir quem nós somos, mas o Senhor. Acho que você não entendeu, não é a circunstância, sabe por quê? Você está vivendo atrás de circunstância, a circunstância não é a circunstância que define você, meu irmão, mas é o Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Quantos creem em milagre aqui? O problema é que muitas vezes você crê mais no milagre, na fé, no propósito, do que no Senhor. Porque quanto você está disposto a servir e crer no Senhor, ainda que não opere milagres? Porque você entende? Porque nós não devemos correr atrás de sinais e milagres, são os sinais que vão correr atrás de nós. A Bíblia diz. Então nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes a gente está correndo atrás, porque a gente troca a presença de Deus por coisas, por momentos, por experiências, por coisas. Não, nós precisamos viver o propósito. E por último, um princípio que nós precisamos para a nossa vida, se nós queremos viver um ano poderoso, irmãos. Isso tudo entra no nosso discipulado, irmãos, porque isso vai ser tratar o nosso ego, o nosso coração, o nosso caráter. Olha, o seu irmão diz assim, a palavra mais difícil de lhe dizer. Diga para ele aí, constitucionalissimamente. Qual que é a palavra mais difícil? Qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? O perdão, ele está totalmente ligado à gratidão e à honra. Quem não honra e quem não é grato, nunca vai pedir perdão. Porque perdão é você, muitas vezes, abrir mão da sua razão, abrir mão do seu ego. Tem casal que está 30 anos junto, e muitas vezes não diz, me perdoa. Por quê? Vão fingir, põe debaixo do tapete. A gente precisa ser humilde. Olha o que diz Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Sejam compreensivos uns aos outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Irmãos, olha que poderoso que Paulo está dizendo aqui, que ele diz que nós devemos ser compreensivos e perdoar um ao outro, assim como o Senhor nos perdoou. Quantos foram perdoados por Deus aqui? Eu gosto muito de dizer isso. Quantos aqui foram perdoados por Deus? Quem não foi, vai ser hoje, hein, irmão? Você que não foi perdoado, você vai ser hoje, eu creio nisso, tá? Receba. Quantos foram perdoados por Deus aqui? Todo mundo foi perdoado, sim ou não? Agora me fala a verdade, você merecia ser perdoado? E por que quando alguém faz algo para você, você fala, por que você não perdoa o irmão? Porque ele não merece. Aonde está escrito que perdão é merecimento, irmãos? Perdão não é merecimento. Perdão é atitude, perdão não é sentimento. Eu não estou sentindo de perdoar. Não vai mesmo, você está chateado, você não vai sentir de perdoar. Perdão é decisão. Porque quando você perdoa, irmão, você resolve a sua vida. Quando você perdoa, você resolve o ambiente. Quando você perdoa, você vive mais. Quando você perdoa, você se livra de doença. Existem estudos mostrando muitas pessoas que ficam doentes por falta de perdão, por mágoa, por ofensa. Sabe, irmãos, perdão, ele não é sentimento, perdão é decisão. Eu não consigo perdoar, não esqueço. Perdão não é amnésia. Perdão é você decidir resolver a sua vida para nunca mais precisar depender daquele problema. Sabe, irmãos, por que eu falo isso? Porque, irmãos, eu falei muito isso o ano passado, culto passado. Não adianta mudar o ano se você não decidir mudar algumas coisas. E para isso, irmãos, o perdão ele é necessário. Mateus 18, 21 e 22, quando os discípulos chegam para Jesus, né? E Pedro fala, mas então, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? E Jesus diz o quê? Até 7. Pedro diz até 7. E Jesus diz o quê? Não, tu perdoa 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? 490. 7 vezes 7, 49, 490. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus não está te colocando um número. 489, hein, Tadá? A próxima é a última, hein? Ele está dizendo assim, perdoe ilimitado. Perdoe sem limites.
Porque você foi perdoado sem limites, e nós devemos perdoar sem limites. A última vez que eu te perdoo, hein? Porque a próxima você não merece mais. Irmãos, desde a primeira não merece mais. Perdão não é merecimento. Entenda, perdoar é resolver a vida, irmãos. Existe um texto, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas está lá em Mateus 18, continuando o texto, né, o 23 ao 35, que fala que um senhor, quando ele chamou o seu servo, que devia 60 milhões de moedas ou de talentos para pagar a dívida, ele falou: Senhor, eu não tenho como pagar essa dívida. Então, depois de muito apelo, aquele senhor perdoou aquele servo que devia quantos? 60 mil talentos, 60 moedas de ouro. E de repente aquele servo vai embora, todo feliz, fui perdoado. Ele encontra o conservo. O que é o conservo? O servo do servo. E aquele servo devia quanto? Ele devia, eu anotei aqui, 100 moedas de prata, que são 100 denários. Não chega a 1 talento. E basicamente aqui, bem superficialmente, 60 milhões de moedas de talentos, ele é nada mais que 50 bilhões. E 100 talentos, 100 denários, é mais ou menos 4 mil reais. Aquele homem foi perdoado de 50 bilhões, mas ele não conseguiu perdoar 4 mil. Sabe o que isso mostra? 2 pesos, 2 medidas. Muitas vezes a gente é assim. Quantos foram perdoados por Deus aqui? Você merecia a morte, você foi salvo, você tem a vida eterna. 50 milhões, Mas aí o irmão pisou no seu pé. Não perdoo, porque eu estou chateado. 4 mil reais. Você recebeu um perdão de 50 bilhões, mas não consegue perdoar um perdão de 4 mil. É exatamente isso. 2 pesos e 2 medidas. Muitas vezes a gente, Deus me perdoa. Ai, Deus, obrigado pelo seu amor. Mas é interessante que o Senhor nos ensina que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Oração do Pai Nosso. Perdoa a ofensa daqueles que têm nos ofendido, assim como nós tem nos perdoado. Irmãos, sabe o que é interessante o perdão? A Bíblia nos ensina que se você estiver indo até o altar, levar a sua oferta, e se tiver problema com o seu irmão, o que você faz? Não oferta mais, é isso? Não. Pare tudo, volte, resolve o problema com o seu irmão e depois você traz a sua oferta. Deus não está abrindo mão da oferta, a oferta é importante. Mas Ele está dizendo, se você fizer a oferta sem resolver a sua vida, você está fazendo nada. Ele não está dizendo, para de ofertar. Ele diz, não, antes de ofertar, para tudo, resolve o problema com o seu irmão e depois você vem e traz. Sabe por quê? Às vezes a gente quer comprar Deus com o meu dízimo, com a minha oferta, porque o importante é que eu fiz a minha parte. Não. Deus está dizendo assim, antes de fazer isso, resolve a sua vida. O perdão, irmãos, ele é uma forma para a gente resolver a nossa vida e ver o propósito de Deus. Sabe, porque a mágoa, irmãos, tudo começa com uma mágoa. Eu fiquei magoado porque o irmão não me cumprimentou. Eu fiquei magoado porque eu não tive oportunidade. Eu fiquei magoado porque eu não fui reconhecido. Mas repita isso comigo, irmãos. A mágoa não tratada, ela vira ressentimento. Fala isso. Aí quando você fica ressentido, você se fecha mais. E o ressentimento não tratado vira amargura. Repita aí, ressentimento não tratado vira amargura. A amargura, irmãos, não tratada, vira ódio. Repita isso. E o ódio não tratado vira vingança. E olha bem no olho do seu irmão e diz assim, a vingança não tratada, olha no olho do seu irmão, vira homicídio. Sabe, irmãos, isso não é uma ameaça, mas homicídio aqui não quer dizer que você vai pegar uma faca, pegar um revólver e matar alguém. Mas muitas vezes você vai matar alguém no seu coração, sabia? Essa pessoa eu não quero nem que viva mais, não quero nem ver pintado de ouro. Quem já disse isso? Não precisa levantar a mão. Isso é homicídio, irmão, você matou no seu coração. Não, porque aquela pessoa, se eu vejo, já dói tudo. Homicídio, você matou ela no seu coração. Não, porque aquela pessoa, se eu ver, eu mato. Você já matou. E sabe qual é o problema da falta de perdão, irmãos? Isso é para resolver a nossa vida, para a gente viver bem. Eu não estou dizendo que perdoar é você viver junto. Infelizmente, tem situações que não dá para viver mais junto. Perdão é diferente, de reconciliação. Mas perdoar é você resolver sua vida, para você não precisar atravessar a calçada quando você vê alguém que você está chateado, que você ficou chateado, que te pisou na bola. Perdoar é você resolver sua vida de uma maneira que você pode levantar a cabeça e viver. Sabe por quê? Porque falta de perdão, irmãos, é você viver amargurado. É viver cheio de rancor, é viver cheio de ódio, sabe, não tem alegria. E quem vive cheio de ódio nunca está feliz, quem não está feliz não tem gratidão. Quem não está feliz não honra. Sabe, irmãos, a gratidão, a honra, elas são princípios de alguém que está feliz. Quem está feliz não quer problema, quem está feliz não quer brigar.
Nós precisamos entender que quando nós perdoamos, irmãos, isso é fundamental. Porque quando você não perdoa, você leva a pessoa como um defunto nas suas costas. Você vai para a praia, eu quero ir para a praia para ir descansar. Mas se você está chateado com o irmão, você está na água, ela está com você. Ai, meu, por que ele disse isso, meu? Nossa, eu devia ter falado aquilo para ele. Quem já fez isso? Seja sincero. Você vai tomar banho, a pessoa está do seu lado. Você vai tomar aquele café, você está viajando, café colonial. Mas, nossa, aquele irmão pisou na bola comigo. Meu. Sabe, irmãos, quando você não resolve a sua vida, você vive chateado e leva o problema para todo lugar. Você pode estar num palácio, mas se você não tiver resolvido, o palácio vai virar um lugar chato. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque se você não perdoar e resolver a sua vida, você não vai ter honra e não vai ter gratidão no seu coração. Sabe, nós precisamos entender isso, irmãos, porque se nós queremos ver o propósito de Deus, nós precisamos resolver a nossa vida de uma maneira clara, objetiva. Porque, irmãos, eu não estou dizendo que você nunca foi magoado, eu não estou dizendo que você nunca foi injustiçado, eu também já fui, e eu já tive muito momento que eu quis desistir, como igreja, tudo. Mas a grande questão não é sobre nós, é sobre Jesus. Você precisa entender isso, levantar a cabeça, confiar em Deus. Sabe, se não, irmãos, o primeiro mês, estamos em janeiro, se acontecer algo ruim até dia 15, você já desiste de tudo, para. Deu alguma coisa errada, você vai embora. Não, irmãos, eu conheço gente que mudou de cidade, mudou de família, mudou de país, mudou de igreja. Óbvio, né? Se mudou de país, tem que mudar de igreja. Mas depende, né? Tem igreja, tem outros países. E não resolveu a vida. Eu conheço gente que foi abrindo mão de tudo, porque o problema era o trabalho. Não, não resolveu. O problema era a família. Não, não resolveu. O problema é a igreja, não resolveu. O problema é a cidade, não resolveu. O problema é o país, não resolveu. Sabe, irmãos, até quando nós vamos ficar procurando resolver problemas ou situações? Isso não é para A, para B, para de pensar, é fulano, não, é para nós, é para mim e para você que está aqui hoje. A gente precisa resolver a nossa vida para viver bem. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos entrar num ano de discipulado, já entramos, né? E discipulado é olhar no olho, discipulado é sentar à mesa, discipulado é ter conversas difíceis, discipulado é falar o que precisa ser falado. Ah, mas se eu falar ele vai ficar chateado. Ah, se eu falar ele vai embora. Então, não tem aliança. E para encerrar, a banda pode subir. Sabe como nós vamos ver tudo isso, irmãos? Olha para o seu irmão e faz assim, ó. Ou assim, ó. Fala com amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. A Bíblia diz, o amor é paciente, bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso e não é orgulhoso. Nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável e nem rancoroso. Lembra que eu falei que o perdão tira todo o rancor? Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. E para encerrar, 1 Coríntios 13 diz, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é? Irmão, sabe como nós vamos viver em família, em comunidade? Com amor. Sabe o que tem que fazer a gente estar junto aqui, irmãos? É o pertencimento. Irmão, você não está aqui porque aqui é o melhor lugar. Porque se aqui fosse o melhor lugar, você está sujeito a trocar. O dia que tiver um lugar melhor para você, você muda. Você está aqui porque aqui de alguma maneira você pertence. E você sente família. E é por isso que você está aqui. E esse tem que ser o propósito de você estar aqui mesmo. Porque você sente família, você faz parte dessa família. Eu estou aqui porque eu faço parte dessa família. E é isso, é através do amor. E quando nós temos o amor que tudo sofre, tudo crê, o amor que não se enche de vaidade, um amor que não é injusto, nós entendemos isso de uma maneira que nós vamos viver isso. Sabe, quem ama não mata, quem ama não mente, quem ama não injustiça, quem ama não fere, quem ama não rouba. Se resume no amor tudo. E quando eu amo, irmãos, eu honro. Quando eu amo, eu respeito. Quando eu amo, eu sou grato. Quando eu amo, eu perdoo. Sabe, que nessa noite nós possamos sair daqui de cabeça levantada, sabe? Não tem que sair cabisbaixo, preocupado, com medo, não. Nós temos que sair daqui resolvidos. Resolvidos, falar, meu casamento vai ser resolvido. A minha família vai ser resolvida. As minhas amizades serão resolvidas. A minha situação na cidade é resolvida. A minha situação no meu trabalho é resolvida. Irmãos, nós não temos que viver incertos. Não, nós temos que ter certeza daquilo que nós fazemos.
E hoje é um dia de nós agradecermos ao Senhor. Mas como que eu vou agradecer a Deus se eu não resolvi a minha vida? Quando Jesus nos ensina que antes de eu levar a minha oferta, estão me ouvindo? Som. Quando a Bíblia nos diz sobre antes de levar a nossa oferta, a gente resolver a nossa vida, é sobre isso. Não faz sentido hoje a gente levantar e falar, te agradeço, Jesus, se você sabe que tem algo para ser resolvido. Porque como que eu vou agradecer a Deus se eu não consigo agradecer quem está do meu lado? Isso fala muito mais sobre nós, irmãos. Porque a Bíblia nos ensina isso em 1 João. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo. Por isso que a gente possa ser uma igreja bem resolvida. Que nós possamos ser uma família bem resolvida. Que nós possamos viver bem resolvido. Não é porque virou o ano. Sim, 2026 vai ser um ano incrível, sim, eu creio nisso. Mas 2027, 28, 29, e nós não vamos precisar esperar virar ano para viver isso. Mas todo dia, todo mês, toda semana, seja uma oportunidade de nós sermos boca de Deus, sermos canal. Nós vamos entrar num tempo de discipulado. E discipulado é exalar Cristo, é expressar Cristo, é estar à mesa, as pessoas verem Cristo. Muitas pessoas não vão ter oportunidade de abrir a Bíblia, mas elas vão ver a Bíblia em nós, em vocês. Eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante.